E aí pessoas, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Demorei, mas cheguei de novo. Eu vim comentar para vocês e o tema de hoje será livros adultos. Eu vim comentar com vocês sobre o livro Incontrolável, da autora Sylvia Day. É o meu primeiro contato com essa autora. E eu vim expressar para vocês as minhas primeiras impressões, o que eu achei sobre esse livro. Será que ela é boa autora? Será que não é? E além desse livro daqui, eu também tenho uma opinião para comentar para vocês sobre um livro nacional também da temática adulta, que seria Challenger, do autor Arthur Carvalho. Esse livro aqui é muito bacana, eu vou comentar para vocês já já, mas primeiro vamos falar sobre esse livro daqui, que, gente, é babado. Vamos lá? Bom, então vamos começar com o Incontrolável. E basicamente a história conta, relata na verdade, sobre dois personagens bem interessantes. Um, que é o Grayson, e a Isabel. Esse livro é contado numa época bem de marqueses e é de época, no caso. Né? Então tem o Marquês Grayson e a Lady Pelham, que é a Isabel, né? Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Ela era casada, mas o marido dela morreu, infelizmente. Ela começou então a ser viúva, óbvio. Só que ela é uma viúva bem descarada. Ela, na verdade, é amante de alguns caras aí, tá? Ela é bem conhecida pela macharada e também indesejada pelas mulheres da época, porque ela é muito sedutora, é uma ruiva bem charmosa, bem sedutora, bem cativante e muito carismática. Ela tem mais amizade com homens, obviamente, né? Porque será? E depois ela conhece o Grayson, que é um jovem, né, iniciando sua, como posso dizer, a sua jornada. Ela conhece ele deseja casar com ela, só que ele é muito mais novo do que ela, então ela rejeita ele de início, não aceita essa proposta de casamento, até porque na época ela é amante de um cara que é o melhor amigo dele. Olha só. E o que acontece? E tanto ele insistir, tanto ele faz uma proposta para ela. Na verdade, ele quer casar com ela para irritar a mãe. Porque a mãe dele quer que ele case com uma mulher respeitável e a mãe dele não é uma pessoa tão bacana assim. Então, para irritar a mãe, ele decide pedir casamento a Isabel. Então a Isabel, né, vai ter uma fortuna lá, tudo bem, vamos casar, né? E assim ela casa por um acordo, né, um acordo entre ambos. Então ela vai continuar tendo os amantes dela, tá, tudo mais, vai ter a vida livre dela e ele vai seguir a vida dele, normal, também, tá, com as amantes dele e tudo mais. No início a gente pensa assim, meu, mas que cabaré esse casamento vai ser, né? E será? No início, no caso, ele é apaixonado por uma jovenzinha. Então, Grayson, ele é apaixonado por uma garota chamada Emily. Ela é bem mais nova do que ele também. São jovenzinhos, então eles são aquela paixonite de início, né, que todo mundo tem. Então só que ela é muito, na verdade, uma classe menor que a dele. Só que ele não se importa, obviamente. Ela também já é casada. Minha gente, isso aqui é um cabaré, na verdade, né? Ela já é casada também com o Marquês. E a luz acabou. E a luz da lanterninha acabou de descarregar, legal. Mas vamos continuar mesmo assim. Vídeo na pressa é assim mesmo, gente. Mas como eu ia relatando pra vocês, ela já era casada, a Emily. O que acontece? Mesmo assim, isso não impede dele chegar lá e ficar com ela, né? E então, tem um probleminha. Ela é engravida. Ela é engravida. Pode ser um problema, no caso, a gente pensando assim, tudo bem. Só que ela manja um plano. Mas não, o cara já sabe que eu tô grávida de você. Olha só como é que é. Então a gente vai ficar nessa, né? Vamos ficar se vendo e tal. Ela vai morar, na verdade, um pouco longe, né? Ele quer que ela separe-se dele, só que ela tem pena do marido dela. Enfim, né? Só que ele volta então para aquela proposta de fazer a Isabel e tal, para casar com ela, para irritar a mãe. A Isabel aceita, faz o acordo e tudo bem. Passam-se alguns tempos, o filho da Emily nasce, só que nasce infelizmente morto. E isso é um choque pro Grayson, né? Mas pior ainda que, além do filho dele morrer, a paixonite dele, que é a Emily, morre também no parto. E então ele fica devastado. Assim que ele se casa com a Isabel,
né? Ele sabe da notícia que a Amy morreu, mas ele foge do mundo, deixa a Isabel na casa dela e vai embora, já casado com ela, né? Passa-se alguns anos, ele retorna mais maduro, mais atraente, mais fortão, e decide que quer, na verdade, ter Isabel realmente como esposa. Não como só em papéis e tal, mas como esposa. Só que quando ele volta, a Isabel já tem um amante também, né? Então ela não é uma pessoa parada, ela já tem uma outra amante, né? E o que acontece? Ela não aceita essa proposta. Ela quer, na verdade, ter o acordo de antes. Ela só era casada com ele por acordo e acabou. Nada de romantismo, até porque ela já foi machucada no casamento passado dela, onde o marido dela morreu. Que, aliás, o marido dela foi morto porque defendia uma das suas amantes. Olha que coisa, né? Então, depois disso, ela ficou devastada, ela tá fechada para o amor e só faz umas diversãozinhas ali com os caras e acabou. Então, o que acontece? Ela não aceita, só que ele não desiste. Ele vai, na verdade, persistindo até conquistá-la completamente. E esses dois aqui, quando eles se encaixam, quando eles realmente... quando ele começa a provocá-la, porque ele ficou mais bonitão, né? Então ela começa a sentir atração física por ele, como antes ela não tinha nenhuma. Para ela, ele era um amigo, apenas isso. Então, ela começa a se sentir atraída por ele fisicamente e ele começa a tentar ela. E quando ele consegue realmente levar ela pra cama, aí acabou. Ela fica desolada e ele vai tentando conquistá-la. E fala que eu não vou contar o final do livro, né? Mas a gente percebe, é praticamente uma novela mexicana com um cabaré aqui dentro. A escrita da autora é maravilhosa. Ela conhece, ela sabe descrever perfeitamente as cenas. Tem umas coisas maçantes também aqui, porque eles ficam nessa de vai e volta, isso é muito chato. Mas ela sabe descrever muito bem o livro, tá? É um livro bacana. A primeira experiência que eu tenho com essa autora, e eu achei bem bacana, bem divertida. A história em si é bem envolvente. Ela soube criar personagens cativantes. Então é um livro recomendável, eu gosto muito. Lembrando que é um livro adulto, tá? Então vai ter cenas, vai ter palavrão, vai ter muita coisa obscena. Então não é recomendável para você que é menor de idade. Mesmo você querendo ler esse livro, eu sei que você vai ler mesmo assim. Só que o recado tá dado, né? Depois não digo. Bom, assim que eu terminei de ler esse livro, até no decorrer da leitura dele, da Sylvia Day, eu me lembrei de um dos livros que eu li há bastante tempo, já faz uns 2 ou 3 anos, aliás, até 4 anos que eu li esse livro, que também foi um livro adulto, um dos primeiros livros adultos que eu li, tá? Que é do autor Arthur Carvalho, chamado Challenger. Conta e relata a história, na verdade, de um rapaz que está naquela fase de cursinho, faculdade, que ele acaba se interessando, se apaixonando por uma das professoras. Só que o que ele não sabe é que o pai paga, na verdade, a escola justamente para a professora provocá-lo. Né? Não somente essa professora, mas outras várias professoras, outros professores também. Tá? Então a gente começa a entender que é uma máfia aí para seduzir os alunos, para que eles tenham, na verdade, a intenção de estudar mais. Essa é a intenção aí da escola, da instituição, aliás, e dos pais, de alguns dos pais. Né? Só que ele acaba se envolvendo muito com essa professora, então ele acaba tendo relações com ela. Ela, na verdade, sabe de tudo, ela é casada também, tá? Então ela acaba, tá lá por dinheiro mesmo. Só que ela acaba se envolvendo muito com esse aluno. Ela não consegue mais parar de querer ficar com ele e tudo mais. Só que acontece, tem uma novela mexicana nessa história toda, e o final é bem surpreendente também, né? Então tem todo aquele drama, aquele labafero todo, como eu costumo dizer. Então é basicamente isso, gente. É interessante esse livro. Eu gostei bastante dessa ideia do autor. É um livro bem fininho também, é bem rápida a leitura, bem interessante, tem uma fitinhazinha assim nele. Tá? Eu vou deixar o link do autor para vocês conhecerem mais a obra dele e tudo mais. Esse livro, o autor nos fala que é baseado em alguns relatos da vida pessoal dele. Então a gente começa a entender que ele teve uma relação aí com uma das professoras no passado. Só que a gente não sabe qual é o ponto verídico e qual é o ponto
fictício, mas mesmo assim é interessante acompanhar essa leitura. E como a imaginação, no caso, né, de uma pessoa, o que é interessante no caso, tem escritores que sonham com algo e escrevem, relatam, baseiam-se em fatos que aconteceram na sua vida, e isso é muito legal, eu gosto muito quando isso acontece. Tá? Então, ele escreveu aqui basicamente a inspiração que ele teve, e como eu falei para vocês, essa professora, ela tem relações com ele, né? Só que ele não sabe de nada, ele pensa que ela tá realmente atraída por ele, só que ele tá nem aí. Só que ela acaba se envolvendo um pouco a mais do que devia com o cara, tá? Então ele acaba depois descobrindo e faz aquela novela mexicana também. Olha, é um livro bem interessante, gente. Eu gostei bastante do enredo, da criação da criatividade do autor, no caso, e também da sinceridade dele em compartilhar essa experiência que ele teve, sei lá, em algum momento da vida dele. Bom, eu vou deixar o link do contato com o autor nos cards também aqui embaixo do link, tanto o e-mail dele para vocês entrarem em contato. É um livro que realmente eu recomendo, faz um bom tempo que eu não leio esse livro, eu pretendo relê-lo em breve, tá? Vai ser uma experiência bem divertida, como a primeira foi. Então, quando eu li o livro da Sylvia Day, eu lembrei desse livro também, de um dos livros adultos que eu li, né? Então, eu não vou contar a história no final, obviamente, mas é bem legal, eu gostei bastante. E esses foram os 2 livros adultos que eu li e que eu recomendo para vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um prazer ficar com vocês até esse momento. E a gente se vê então no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vai ser muito bom tê-lo aqui comigo, tá? Pra gente conversar sobre literatura. Se você tem alguma dica, algum livro que você queira compartilhar, então fala aí, comenta aqui o que você achou. Se você já lê essa temática adulta, se você não lê, se tem preconceito, quero saber a sua opinião sobre o vídeo de hoje. Vai ser um prazer ler os comentários de vocês, tá? Então é isso, muito obrigado, a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo.